Olá, meus irmãos, paz e graça vos seja multiplicada. Estamos aqui para dar continuidade com a nossa reflexão sobre o cristão e a política, né? Estamos aí, né, na semana, próximo domingo, são as eleições municipais, onde estaremos definindo quem será a nossa autoridade como prefeito, quem serão as autoridades como vereadores, e precisamos estar conscientes. E nós falamos no primeiro vídeo, demos uma introdução geral sobre a política, né? Nós prometemos que hoje, no segundo vídeo, nós iríamos falar sobre antes de sermos igreja, somos nação. Por isso, o nosso voto é importante. Antes de sermos uma igreja, somos uma nação. E por isso, o nosso voto faz a diferença, né? É importante, faz a diferença, define quem são as autoridades sobre a nossa vida. Vamos ler Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 4, né? Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 4, para a nossa reflexão, para a nossa meditação neste momento, tá certo? Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Bom, meus amados amigos, colegas, vocês que nos acompanham, que têm interesse, né, pela compartilhação da palavra, como o nosso tema está dizendo, nós precisamos entender que, como nós falamos no vídeo passado, muitas pessoas se omitem da vida pública, da vida política, porque se dizem que é muita corrupção, se diz que é muito sujo, né? E usam alguns outros termos pejorativos na tentativa de justificar a sua ausência, a sua omissão com relação à vida política. O que não se pode esquecer é que nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós temos duas cidadanias. Nós temos, segundo a Bíblia, a cidadania, né, celestial, quando a Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus, e temos a nossa cidadania, né, na cidade onde nós moramos, por exemplo, né, aqui atualmente eu estou residindo em Pompéu, tem nossa cidadania local, né? E se você parar para analisar aí o texto, nós já falamos que todas as vitórias, todos os livramentos que Deus deu para o seu povo na história registrada da Bíblia, ela está relacionada, ela está dentro de um contexto político, tá? Citamos alguns exemplos, né? E aqui nós encontramos, né, o registro de quando Deus chama Abrão. Abrão é considerado o pai da fé, né, daqueles que se dizem evangélicos, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem crer em Cristo, seguir a Cristo, simpatizantes por Cristo, né? Ambos recebem o título de cristão. E
Segundo o apóstolo Paulo e a nossa crença em geral, Abraão é o nosso pai na fé. Então nós precisamos começar a refletir, fazer algumas perguntas nesse texto, tá? Se Abraão é nosso pai na fé e nós devemos automaticamente seguir as suas orientações, porque ele é nosso pai na fé, então nós temos que seguir o exemplo de fé de Abraão. Nós temos que fazer a primeira pergunta: Deus chamou Abraão para construir uma nação ou uma igreja? Por que ao invés de Deus mandar Abraão construir uma igreja, levantar uma igreja, ele mandou levantar uma nação? Ele mandou construir uma nação. Por que isso? Qual que é mais importante? A nação ou a igreja? Porque às vezes nós fazemos esses questionamentos, né? E não encontramos resposta. E nós precisamos acompanhar o raciocínio e deixar a Bíblia dizer o que ela está querendo dizer, né? Se nós parar para analisar, nós vamos encontrar, meu raciocínio lógico é porque sem nação não existiria igreja, tá? A igreja depende da nação. Como poderia ter a igreja se não tiver nação, se a igreja é exatamente formada por pessoas? Colocaram igreja como instituições, colocaram igreja como denominações, né? Inclusive existe nas nossas cidades, né, do Brasil principalmente, mas no mundo inteiro, existe construções, né, que são chamadas de igreja. A igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, né? Só que o pensamento de igreja não se refere à construção, não se refere a um templo, não se refere a uma embaixada, né, que responde à central religiosa em outro país. Não. Igreja, segundo o sentido da palavra aramaica e hebraica, que foi traduzido por eclésia no grego, tá? A palavra eclésia é uma tradução do vocábulo hebraico e aramaico, que eu não vou mencionar aqui agora, que não é o nosso caso, né? E nessa tradução de eclésia colocaram igreja. Mas na verdade o sentido da palavra original não é igreja no sentido que nós conhecemos no Brasil. É congregação, tá? Comunidade ou congregação, é um ajuntamento de pessoas, tá? Então a igreja, por ser um ajuntamento de pessoas, por ser uma congregação, né, por ser uma comunidade, ela então depende da nação. Se a nação estiver direcionada por Deus, na bênção de Deus, porque Deus está prometendo para Abraão aqui, bênção para construir uma nação, né? A palavra aí é claro, que se ele saísse da terra dele, da parentela dele, da casa dele, e fosse para o lugar que Deus ia mostrar, Deus ia fazer dele uma grande nação. E Deus ia abençoar ele como nação. Deus engrandeceu o nome dele como nação. E o texto está dizendo que Abraão seria uma bênção como nação. Tá? A nação seria uma bênção e, consequentemente, tendo a nação como uma bênção, a igreja, né, a congregação, a comunidade, seria saudável, seria, né, digamos assim, um centro de convivência, né, de relacionamentos saudáveis. Então, o fato de uma nação estar doente, a igreja também fica doente. O fato da nação não estar saudável, a igreja também não é saudável, porque a vida saudável da igreja, ela depende da promessa, porque o contexto aqui
tá? Está prometendo para a nação. Não está prometendo para a igreja, está prometendo para a nação. Deus chama Abraão, manda ele construir uma nação, e Deus está prometendo a bênção para ele no contexto de nação, não é no contexto de igreja. A maioria das vezes nós pegamos esse texto aqui e pregamos para a igreja, né, e etc. Mas o sentido aqui é nação. Porque se a nação está na direção de Deus, se a nação está no plano de Deus, automaticamente a igreja, né, a congregação, a comunidade, também vai ter uma vida saudável em todos os aspectos, em todos os sentidos, tá? Emocionalmente, moralmente, espiritualmente, pessoalmente, financeiramente, economicamente, em todas as áreas. E a política é exatamente para cuidar dessas questões materiais, vamos dizer assim, né? Porque nós vimos ontem, no vídeo que passou, a definição de política. E qual é a função da política? Né? Gestoriar, administrar os bens públicos, o Estado, a cidade, e assim sucessivamente. Tá? Então, Abraão está recebendo a promessa de Deus para viver como nação, para restaurar uma nação, para levantar a nação, não a igreja. Precisamos entender isso e deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo. Tá? Uma nação enche todas as esferas, né? Uma nação enche todas as esferas do mundo político, incluindo as eleições que envolvem o seu voto. Tá certo? Por isso, Deus chama Abraão para eleger uma nação, para levantar uma nação. E ele promete a sua bênção sobre a nação. Por isso, a Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, nós vivemos de uma nação que o Deus da nossa nação é uma senhora. Né? Mas a Bíblia afirma categoricamente, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Talvez seja esse um porquê, né, de muitas doenças na nossa nação, doenças emocionais, doenças espirituais, doenças dos casamentos, enfim, né, uma série de maresia social, moral, espiritual, financeira, e vai por aí afora. Talvez seja a ausência, né, do que a Bíblia diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, o Deus da nossa nação é uma senhora, né? E eu falo isso não assim com o intuito de denegrir crença de ninguém, mas é a verdade, né? É a questão da palavra. Deus está prometendo abençoar Abraão como nação, não é como igreja. Aqui nós não estamos falando de igreja, aqui nós não estamos num contexto de igreja, aqui nós estamos estudando, refletindo ciência política, bíblica, ok? Então, o texto diz aí que ao receber a promessa, né, para construir uma nação, para formar uma nação, o texto sagrado afirma que Abraão, ele creu, tá? E obedeceu e partiu da Caldeia, andou pelo Oriente Médio, desceu ao Egito, se fixou em Canaã, onde hoje está localizada o país de Israel. Tá? O país de Israel, geograficamente falando, se for maior, é pouca coisa do que o nosso estado brasileiro chamado Sergipe, né? Pequenininho no tamanho, mas poderosíssimo, porque é o lugar que Deus é o Senhor, né? É o lugar que Deus manda. Se você parar para analisar, se você pesquisou, se não pesquisou, pesquise, né? A Guerra dos 6 Dias, lá em Israel, simultaneamente atacados por 3 vertentes de exércitos poderosos, de nações poderosas contra ele. E os muçulmanos haviam tomado Jerusalém, eles estavam fora do controle de Jerusalém. E nessa guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, em um só dia, eles desbarataram o Egito
eles desbarataram a Jordânia, eles desbarataram a Síria lá no norte e ainda libertaram Jerusalém do poder dos muçulmanos. É porque Deus é o Deus de Israel, né? E a Bíblia é clara: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus se torna realmente o Deus da nação, a nação é saudável, a nação é forte, a nação vence qualquer obstáculo, qualquer tempestade que vier, ela vence. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, o Deus Criador, né? O Deus que não está preso a nenhum espaço e tempo, o Deus que comanda o tempo e o espaço, portanto não pode ser contido dentro de nenhum tempo, dentro de nenhum corpo, dentro de nenhuma dimensão dentro do tempo e do espaço, porque Deus ele está fora, né? O tempo e o espaço está dentro dele, ele construiu isso aí, e o tempo e o espaço que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para a contagem de tempo e etc, etc, está dentro de Deus. Diz o apóstolo Paulo que nós movemos nele, vivemos nele, existimos nele, né? Se você acompanhar lá o relato da criação no livro de Gênesis, você vai perceber isso aí, né? Quando o texto diz lá sobre a expansão que foi aberta, né? Que foi a expansão chamada céu e terra, foi uma abertura que Deus fez, né? Dentro, fora, na eternidade, onde não havia tempo e espaço, ele fez uma abertura, né? E dentro dessa abertura, foi céu e terra, e aí foi criado tempo e espaço, porque as suas criaturas, nós como seres humanos, precisamos de tempo e de espaço. Mas Deus ele não precisa disso aí. Tá? Por isso a Bíblia afirma que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Abraão ele foi um homem de muita fé, tá certo? E de grande influência na vida dos seus contemporâneos. E até, né, nas nossas vidas, como eu já falei, né, nós somos inspirados, nós somos incitados, né, a viver a fé de Abraão. Nós sentimos até, digamos assim, um orgulho de poder ser chamado de filhos de Abraão, né? É uma pena que nós queremos, na maioria das vezes, só as promessas, né? Os mandamentos mesmo que foram dados para os descendentes de Abraão, nós não queremos, nós queremos só as promessas. Mas isso é outra história que não é o nosso caso aqui. Tá bom? Precisamos entender que ao ser chamado para construir uma nação, como já falamos, e não uma igreja, Abraão, né? Ou melhor, os descendentes de Abraão migraram para o Egito, tá certo? E aí onde nós vemos, né, que ficaram 400 anos no Egito, e José, por exemplo, né, entrou no Egito como escravo, entrou no Egito como, digamos, como se fosse, assim, cauda, né, como diz lá Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, que Deus chamou para ser cabeça e não cauda, ele entrou como cauda, né? E aí Deus deu grande livramento, você conhece a história, não vou entrar em detalhe, mas o período de fome que o Egito atravessou, 7 anos de fome, de miséria, que todas as nações foram sustentadas através do Egito, isso não é uma diplomacia política? Quem era o administrador? Deus deu livramento? Deu, mas através de quem? De uma governança política. Deus chama José, né, que era bisneto de Abraão, olha a promessa cumprindo. Deus chama José, que é bisneto de Abraão, tá certo? E de José transforma ele no governador do Egito, e ele então administra com sabedoria o período, né, nas previsões, né, da fome que viria, ele então administra, não vou entrar em detalhe, porque senão, para não ficar longo, e não é o nosso caso aqui, só mesmo uma pinceladinha para você, né, se situar, tá certo? E aí, quando chegou os 7 anos de fome no Egito, tinha fartura, e todas as nações, todas as pessoas iam
comprar alimento no Egito. E a Bíblia afirma que a própria família, o próprio Estado de Israel, a própria nação de Israel, acabaram-se toda possibilidade de alimentação, de subsistência, de sobrevivência, e a família de José, não vou entrar na questão da história, foram ao Egito para poder conseguir alimento, conseguir sustentação, né? E quem estava no Egito? José. E Deus deu livramento de fome para a família de José? Deu, mas através de quê? Negociação política, administração política. Precisamos ter os olhos abertos para essas coisas e não espiritualizar aquilo que não é espiritualizado. O livramento é de Deus? Mas foi através de negociação política, foi, digamos assim, por meios diplomáticos que aconteceu o livramento, né? Da família do próprio José, né? De Israel e outras nações morrerem de fome, ser exilada, acabada, e com isso aí o Egito enriqueceu, porque foi comprando terras, né? E mais terras, e ampliando o seu império, enquanto fornecia mantimento para as pessoas. Quem fez isso? O que é isso aí? Uma negociação política, entendeu? Então nós precisamos entender que quando Deus chamou Abraão para formar uma nação, não foi naquela hora ali, às vezes Deus faz uma promessa e pessoas ficam com aquela ansiedade e já quer cumprir logo. Nem sempre é assim. Às vezes vai ter um processo, né? Então Deus falou com Abraão, né? E olha quanto tempo depois que a coisa foi começar a cumprir na vida de José. Tá certo? E aí nós observamos que José, bisneto de Abraão, né? Mesmo sendo um estrangeiro, chegou ao cargo de primeiro-ministro do Egito, e esse cargo ele exerceu ele com muita sabedoria e eficiência. Tá certo? Deus fez várias promessas aos descendentes de Abraão, e uma delas é que o Senhor afirma, como eu já citei, referenciei, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, o Senhor teu Deus te porá por cabeça e não por cauda. E é importante nós pararmos para analisar que Paulo afirma categoricamente que o povo de Deus da aliança renovada são filhos espirituais de Abraão e, portanto, herdeiros da promessa feitas ao grande patriarca e seus descendentes, como está registrado em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7 a 29, na verdade, todo o capítulo, né, fala sobre isso aí. Então, a promessa que Deus fez a Abraão de fazer dele uma grande nação, até hoje está se cumprindo. Quantas e quantos livramentos, quantas e quantas pessoas no mundo inteiro e outras nações são beneficiadas através da bênção que Deus prometeu a Abraão, que se cumpriu, inclusive, né, sobre nós, do Oriente, né, do Ocidente, melhor dizendo, sobre o povo ocidental. As promessas que Deus fez a Abraão cumprem sobre a nossa vida também na pessoa de Jesus Cristo. Tá certo? Então, Deus quer que a igreja seja cabeça. É intenção de Deus, é propósito de Deus que o povo que tem temor dele, que se reverencia a ele, seja cabeça. Mas para que isso aconteça, é necessário que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se posicione como verdadeiro filho de Deus, votando em pessoas que têm temor de Deus no coração para cargos públicos. Entendeu? Nós prezamos pela família, nós prezamos pelos valores morais, nós prezamos pelos valores espirituais, então nós precisamos dar o nosso voto. O nosso voto faz a diferença. Com o seu voto você vai criar pessoas que vão ser autoridade sobre você. E quando você se esquiva e não vota, você está simplesmente contribuindo para que o sistema que você não gosta, o sistema que você não aprove, venha reinar sobre você, venha direcionar sobre você, exercer autoridade sobre você. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vota em branco, vota em nulo, deixar de votar, né, abster-se de votar, não é solução. Precisamos ter consciência, tá?
e consciência de mudança. Você precisa dar uma analisada, né, na equipe que compõe os parlamentares do seu município. Os candidatos a prefeitos, quem são eles? Quais são os seus passados? Quais são a sua história política? Se você percebe que a sua cidade é uma cidade monopolizada pelo sistema empresarial e político, onde toda a movimentação da cidade, todo o dinheiro da cidade, toda a capacidade da cidade gira em torno de um grupinho, então você precisa pensar em mudar isso. Mas você só pode mudar isso com o seu voto. E você não deve votar porque alguém é seu amigo, porque alguém te dá um tapinha nas costas, porque alguém é seu conhecido. Talvez a pessoa ela seja sua amiga, ela pode ser seu conhecido, mas ela está afiliada a um partido que é totalmente contra aquilo que você crê, aquilo que você defende. Porque é lei. O candidato tem que obedecer à filosofia do partido. O mandato não é do candidato, é do partido. Ele é obrigado a fazer o que o partido determina que seja feito. Tudo isso aí você tem que analisar. E existe um pessoal, né, que eles são mestres em migrar de um partido para o outro. Entendeu? Só na tentativa de iludir, de enganar, tá certo? Como se fosse tudo novo, quando na verdade é tudo velho, a mesma coisa. Muda de partido, muda de legenda, mas só para arrancar o seu voto. Você precisa ter sabedoria, você precisa ter inteligência, você precisa raciocinar, amar a sua cidade, amar os seus filhos, amar as pessoas com as quais você se relaciona, para você dar o seu voto confiante, consistente, um voto responsável. Não porque alguém deu um tapinha nas suas costas, porque alguém te deu R$100, R$1.000, 1.000 tijolos, telhado da sua igreja, telhado da sua casa, o muro da sua casa, não. Isso é banalização. Alguém que compra seu voto é alguém que vai continuar, ao ser eleito e se for, vai continuar corromper-se ainda mais. E você não terá autoridade para fazer reivindicação porque você vendeu o seu voto. O voto é inegociável. O voto é o poder de decisão. O voto é o poder de você construir, colocar uma autoridade, colocar sobre a sua vida. É vontade de Deus que nós não sejamos cauda? É, mas o problema de ser cauda ou não, não é de Deus, é nosso. É a vontade de Deus que nós sejamos cabeça. Está escrito, nós já lemos, Deus quer que sejamos cabeça, mas nós estamos dispostos a ser cabeça? O que estamos fazendo para ser cabeça? O que estamos fazendo para que essa promessa de Deus se materialize? Omitindo? Dizendo que política é do diabo, que política é do capeta, que não se envolve com isso, que não gosta de política. Não é questão de gostar não, meu amigo. Não é questão de gostar não, meu irmão, minha irmã. É questão de necessidade. Você respira política, você vive política, qualquer coisa, qualquer passo que você dá, qualquer movimentação sua, você está dependendo da política, porque a política é ciência bíblica. A política é Deus, é a instituição de Deus para a nação. Infelizmente, espiritualizaram a coisa demais e parece que perderam a direção. Mas antes de tratar com a igreja, Deus trata com a nação. A nação tem que estar bem, a nação tem que estar saudável, o seu município tem que estar saudável, a sua Câmara Municipal tem que estar saudável. Não lembrando você que as eleições presidenciais para deputados, né, federal, Senado e presidente em 2026 depende dessas eleições agora. O seu voto vai fazer a diferença. O seu voto vai dar direcionamento para que as eleições de 2026 sejam bem-sucedidas, de acordo com o propósito de Deus. Tá certo? Agora, é plano de Deus, é. Ele é o criador de todo esse universo e certamente quer que os povos e nações sejam governados
por pessoas que têm temor dele, que têm reverência a ele, não por ímpios profetas, por pessoas sem compromisso com Deus, desaliançados com Deus, descompromissados com Deus, pessoas que violam o valor da família, os princípios da família, pessoas que têm uma filosofia de vida e de comportamento que viola, né, totalmente o conceito cristão de família, de sociedade, de moral e etc. Precisamos estar atentos, não é porque é seu amigo ou sua amiga, precisa se verificar a filosofia do partido para você não dar um voto que depois você vai chorar. São 4 anos que você vai ter que suportar o seu voto mal feito. Tá? Se você, por exemplo, vê como Deus quer isso, veja, eu citei para você o exemplo de José do Egito, né? Mas nós temos outros exemplos aí como Daniel, lá no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, se você ler o capítulo todo, você vai ver lá, né, que Daniel chegou na costa de Nabucodonosor como cauda, né? Mas ele tinha uma consciência de que ele entrou lá como cauda, mas ele não podia continuar sendo cauda. Ele tinha que se levantar lá. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou. Tá? E ele se tornou um dos primeiros ministros da corte babilônica. E ele era tão eficiente no seu cargo público, na administração política de Babilônia, que o texto sagrado afirma que o rei pensava em colocar ele como presidente dos 3 presidentes que o rei constituiu sobre as províncias da Babilônia. Tinha 3 presidentes e ele, tamanho era o destaque de Daniel, e queria colocar Daniel como presidente dos presidentes. E aí, se você ler o capítulo 3 lá, você vai perceber que os parlamentares armaram uma cilada contra Daniel, né? Jogo político, jogo sujo, fizeram contra ele, e ele foi parar na cova dos leões. Mas lá dentro da cova dos leões, Deus não impediu ele de ir na cova do leão. Deus não impediu as pessoas de levantarem contra ele, forjar lei contra ele, tá? E quando Deus fala para Abraão que quem te perseguir vai ser perseguido, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai estar amaldiçoado, eu vejo isso aí cumprindo na vida de Daniel. Como vejo isso aí cumprindo na vida de Esther, na vida de Mardoqueu. Todos que se levantaram contra os políticos de Deus na história, porque todos os livramentos vieram, como eu já falei, para falar, todos os livramentos que Deus deu para o seu povo na história foi através da política. E todos aqueles que se levantaram, fizeram jogo sujo, no nosso exemplo aqui, né, fiz referência a Esther, mas no nosso exemplo aqui, a Daniel, pereceram. E Daniel venceu. E a Bíblia diz, você chega lá no final do capítulo 6, você vai perceber lá que a Bíblia diz que Deus prosperou Daniel na corte de Nabucodonosor, a ponto do rei fazer um decreto que o Deus de Daniel deveria ser respeitado, reverenciado em todo o seu reino. Olha que coisa maravilhosa, é assim que Deus quer, né? Mas para isso aí, você precisa se levantar, você não pode se omitir, você não pode se excusar, você não pode ser apolítico, não deve, não pode. Política é de Deus, Deus é política, a Bíblia trata sobre isso do início ao fim. Tá? Se você parar para analisar, prestar atenção e deixar a Bíblia falar o que ela está falando, ficar espiritualizando a coisa, você vai perceber isso aí. Só não percebe se espiritualizar aquilo que a Bíblia não está espiritualizando. Mas se não espiritualizar e deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, você vai perceber isso aí. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, está escrito o quê? Que quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, o povo geme, o povo chora, o povo sofre. Nós temos experimentado isso aí, né? Lá no versículo 12 ainda, no mesmo capítulo de 29 de Provérbios, está escrito lá que se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus servos. E aí nós precisamos ter atenção no nosso voto. Quem nós vamos colocar lá? Pessoas que têm temor de Deus no coração, é mais fácil para Deus trabalhar no coração dela, para Deus movê-las no direcionamento daquilo que é certo.
estou falando se é crente, evangélico, católico, não quero saber disso não. Quer dizer, você tem temor de Deus no coração, teme a Deus, tem temor de Deus no coração, então é seu candidato ideal, né? A filosofia defende os valores, a família, né? É contra o assassinato de criança e etc, etc. Então, por que não? Agora, você precisa também fazer outras avaliações, entendeu? Mas o certo é que Deus prometeu a Abraão que nacionalmente, não é espiritualmente, nacionalmente, a bênção dele estaria sobre a vida de Abraão e que o nome de Abraão seria grande, tá? E que todas as bênçãos dele estariam sobre Abraão na construção da nação. Então precisamos entender que o contexto político na Bíblia é algo, digamos assim, que nós precisamos valorar, que nós precisamos repensar, que nós precisamos levar a sério. O poder que está no seu dedo, no próximo domingo, para chegar naquela urna, digitar lá o seu número e confirmar, pense bem, essa pessoa que você colocar lá vai ser autoridade sobre a sua vida, vai administrar o seu patrimônio, digamos assim, né, municipal, vai reger leis que vai governar o seu município, vai reger leis que vai prejudicar ou beneficiar, né? Porque você sabe que todas as leis, todas as regras, normas, leis municipais, elas são criadas, aprovadas na Câmara, tá? Aí vai para a prefeitura e o prefeito dá o veredito. Então você precisa ter essa noção. Quem você vai colocar na prefeitura para ser o nosso prefeito? Quem? Pense bem nisso. Tá? Quem será o seu vereador que você vai poder cobrar dele, junto a ele, chegar na prefeitura, chegar no prefeito, juntamente com o seu vereador e fazer cobrança? Cobrar dos deputados estaduais. Pense bem nisso, reflete. Política não é do diabo, política é de Deus. E a promessa de Deus para Abraão, nós vimos aqui na palavra de Deus, que é abençoá-lo e dar a ele um grande nome. Não é espiritualmente falando, é politicamente falando, tá? É só deixar a Bíblia dizer o que ela está querendo dizer, que ela vai dizer exatamente o que ela está dizendo, tá bom? Um abraço, fica aqui meu boa noite a todos vocês, tá certo? E um abraço a todos vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, tá certo? Deus abençoe os seus sonhos, seus projetos, e que domingo você venha dar o seu voto consciente, definindo realmente os destinos do nosso município com decisão, com sabedoria, sabendo que 4 anos você terá pela frente que suportar bem ou mal, ruim ou bom, o voto que você der no próximo domingo, tá bom? Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.